Oi, meu nome é Calafé Palanga, sou escritor e músico angolano vivendo em Berlim. Eu sinto que o Brasil é uma escola para a diáspora africana porque há um fenómeno que se deu, né? Um fenómeno que nasceu de um momento trágico para a história dos povos negros, trazido aqui pelo comércio de pessoas escravizadas, que é estar num lugar só várias nações africanas, né? Yorubás, Chokres, Kikongos, Ovimbundos, e isso, né, criou, embora isso não seja estudado, não seja trabalhado na academia, mas no meu ponto de vista isto representa um cosmopolitanismo africano que nunca se viu em lugar nenhum, nem mesmo no continente africano se vê tamanha diversidade de povos africanos, culturas africanas, nações africanas num único lugar. Eu acho que as Américas, né, do norte a sul, representam isso. E o Brasil, pelas suas características e pela forma como também a questão da escravatura se deu aqui, a forma particular e extremamente violenta, inclusive, criou condições que até hoje, viajando pelo continente, eu sinto que há uma ideia, um sonho inclusive, né, que os nacionalistas africanos apregoavam, né, o sonho panafricanista que eles vinculavam, que o Brasil colocou isso em prática, de facto. Não é? E eu acho extremamente inspirador. É realmente um lugar que devíamos parar, visitar, estudar, porque em termos religiosos, em termos culturais, em termos de projetos e ideias de resistência que foram postos em prática para a população de afrodescendentes aqui, é realmente extraordinário. É importante entender que para os povos marginalizados, né, para as minorias, embora a ideia de minoria é um pouco elástica e abstrata, a literatura canônica, como ela é apresentada, o livro publicado, é um exercício para muito poucos. Né? Então, para mim, a literatura se dá no momento que alguém para o outro e diz ou decide contar uma história. Né? É ali que se dá a literatura, porque, infelizmente, para muitos de nós, estamos a falar de números grandes, não tivemos acesso à escolaridade. Não é? Muitos de nós não sabem ler e escrever. Mas ainda assim, eu disse isso na minha fala com Alain, ainda assim somos seres complexos, somos seres multidimensionais, temos histórias, carregamos histórias connosco, carregamos memórias e queremos que essas sejam preservadas e contámo-las nos nossos filhos, nos nossos irmãos, nos nossos vizinhos, na nossa comunidade. E é assim que a história é preservada. Quando ela transita para o livro, claro, né, é um sonho, sem dúvida, é um projeto que nós também, como contadores de histórias, queremos fazer parte, mas, acima de tudo, eu não hierarquizo a literatura dessa forma. Né? Eu não sinto que ela se inicia nem termina no livro. Né? Ela se inicia e termina com a história, para mim. É assim como eu vejo o mundo, porque a minha avó mal sabia assinar o nome, não é? A minha bisavó não sabia ler nem escrever, e ainda assim eram pessoas de uma inteligência profunda
não é? Eu não sobreviveria, eu não saberia sobreviver sem essas pessoas. E eu tenho muito respeito por elas, tenho muito respeito pelas coisas que elas carregam dentro delas. Então, não é o meu livro publicado eu nas bienais e nas feiras, não é? Falando diante de uma plateia, que me coloca acima ou à parte dessas pessoas. Então, da mesma forma que eu defendo o livro, eu também defendo a oralidade, defendo, não é? Eu defendo os terreiros de candomblé, porque eles são lugares de histórias. Não é? Aquelas que as pessoas chamam de mitos, mas para nós são verdades, não é? Dos orixás, são nossas histórias. Essa é a nossa, são os nossos Ilíadas, é o nosso teatro grego, não é? É assim como nós preservamos os nossos costumes. E isso muito disso não está escrito. Alguns, né, uns franceses, uns antropólogos, que colocam isso no papel, mas acima de tudo, aquelas mães de santo, não é? Como elas contam e divulgam quem foi Oxum, quem foi Iemanjá. Isso foi transmitido, não é, durante séculos, não é, através da oralidade. E essa é a nossa história, essa é a nossa literatura. Sim, as bienais são importantes para vários sentidos, não só para a indústria, né, do livro, que é uma indústria que estamos aqui a falar, né, mas também há várias leituras culturais que podem ser feitas a partir daqui. Ter contato, ter... Não é, estou a ver muitas crianças a circular para esses corredores, ver, não é, as crianças verem, terem contato com o livro e não ser esse bicho de sete cabeças, não é, que sou, não é, o professor maluco ou o professor autoritário, diz, não, você tem que ler isso porque vai passar na prova e tudo mais e tudo mais. Fazer da literatura uma festa é extremamente importante, não é? E mesmo, não é, outro dia apanhei um táxi aqui em São Paulo. O taxista dizia, não é, perguntou até quando é que essa feira ia durar, que a mulher dele vinha, tinha sobrinha que adorava ler literatura infanto-juvenil, livros de fantasia, mas ele dizia, mas eu não leio, eu não gosto de ler. Eu disse, não é questão de, você não deve colocar a pergunta dessa forma, né, se eu gosto ou não gosto de ler. Você não encontrou ainda, provavelmente, um livro que você gostaria de ler. Continua procurando, continua acreditando. Esse livro existe, está a algures. Seja paciente.